Olá, quero te dar as boas-vindas à nossa disciplina de Homem, Cultura e Sociedade. Eu sou a professora Maria Gisele de Alencar, muito prazer. Eu sou mestre em Ciências Sociais e vou acompanhar você nessa trajetória, nessa travessia da disciplina, de uma disciplina que foi tecida com tanto cuidado, com tanto zelo, honrando temas tão importantes para a nossa formação. Nessa primeira aula, ou melhor, nesse primeiro momento da aula, eu quero te dar um parecer geral dos temas que você vai trabalhar comigo. É importante saber, né, qual o terreno que você vai pisar, né? É importante saber qual, embora eu acredito que você já tenha olhado a ementa, enfim, é sempre importante abrir, né, os portões aí para o debate em cada uma das aulas. Então, eu vou utilizar esse primeiro momento da aula para fazer isso. Eu quero te dizer também que eu tenho o hábito de sempre retomando a aula anterior, eu sempre utilizo bem esse primeiro momento da aula justamente como uma forma, né, da gente dar continuidade, de ir tecendo as aulas de uma forma lógica, né? Existem algumas questões que eu quero deixar bem colocadas aqui nessa primeira aula, sobre a proposta mesmo do debate em si. Eu gosto muito de usar o verbo provocar, né? E entenda que essa provocação é sempre no sentido do despertar e do se mobilizar. Quando você move de lugar, ó, a visão fica um pouco diferente, né? Então, a nossa função, né, a minha função como docente, a sua função como discente, é justamente nos movermos, né? É sair de uma certa zona de conforto e entender que há muito mais, né? Há muito mais do que a gente possa imaginar e utilizando, obviamente, os recursos da ciência, né? Sem desconsiderar as outras formas de conhecimento, você vai trabalhar comigo nessa aula, mas assim, a proposta aqui é fazer ciência. Então, todo o debate que eu vou desenvolver contigo foi desenvolvido, foi organizado a partir de um arcabouço teórico e também metodológico que me dão elementos, né, que me dão condições de vir aqui e problematizar com você esses temas tão caros. Eu penso também que é muito importante, é uma disciplina que vai dialogar com a sociologia, com a ciência política, com a economia, com a filosofia política. Então, vamos nos despir, né? Nos despir intelectualmente, ou seja, vamos abrir as portas, vamos tirar as nossas pré-noções, talvez os nossos pré-julgamentos, e quando eu utilizo esse pronome nossos, eu também me incluo nesse movimento, para entender o além, né? Para além de. E entender também que o conhecimento, ele é, sem uma perspectiva elitista de achar que é superior ou melhor, né? O conhecimento, ele é libertador. É, como diz o mito da caverna do Platão, né? Um filósofo da Idade Antiga, quando ele vai desenvolver lá na República o debate, ele debate a justiça, né, nessa obra, e ele trata, é como se ele tivesse compilado todo o debate dele sobre justiça, conhecimento, no mito da caverna. Para quem não leu, a ideia, né, fundamental desse mito é que quando algumas pessoas viviam dentro de uma caverna e a única coisa que eles tinham acesso era sombras, né? Era sombra, a luz do sol, era um fiozinho, assim, um buraquinho de nada dessa luz que projetava os objetos, né? Projetava a sombra dos objetos no fundo dessa caverna. Então, essas pessoas ficavam ali, organizavam a vida e estabeleciam até hierarquias, né? Para aqueles que tinham capacidade de interpretar melhor as sombras. Enfim, teve um dia uma pessoa ficou inquieta e resolveu sair. Quando ela sai da caverna, passando por todos os percalços, todos os problemas, e ela chega, né, e tem aquela visão da luz do sol, no começo ela cega, não consegue olhar, e depois, aos poucos, a visão dela começa a se acostumar com a luz, e voltar para a caverna era difícil, né, porque afinal de contas não dá para, quando você conhece, voltar para a escuridão é muito difícil. Esse mito, e eu trago esse mito como abertura da aula, é justamente para que a gente possa entender o quanto que o conhecimento liberta. E depois que a gente conhece, temos uma responsabilidade com o conhecimento. Uma coisa é você nunca saber sobre, sei lá, qualquer assunto. A partir do momento que você sabe, você tem uma responsabilidade. O conhecimento não é só para usar na gaveta, né, do escritório, e nem só para tirar uma nota, né, um conceito bom, como um rendimento acadêmico, né? Para além disso, óbvio, né, que há uma preocupação com o rendimento acadêmico, isso não tiro dúvida, não tem dúvida. Mas olhar para além disso, né? Olhar para o que a gente pode,
que pode nos acrescentar, o que pode promover um movimento interno para que possa direcionar as nossas ações. E esse tipo de debate, ele é promovido em diversos aspectos, que é o que você vai trabalhar comigo, como eu disse, desde a sociologia, da ciência política, filosofia política, da filosofia, da antropologia. Então, é uma disciplina que te traz elementos bem interessantes para pensar a vida, para pensar o mundo, e assim, e que a gente tome um cuidado para não voltar para a caverna, né? E aí eu falo daqui da ciência, da disciplina de Homem, Cultura e Sociedade, mas aí, bora lá, vamos estender para todas as disciplinas do curso. E aí, o que a gente vai fazer com o conhecimento? É o instrumental? É o prático? Também. Mas existe também uma preocupação em nutrir esse espírito filosófico que há em nós, né? De percepção do outro, de valores, de ética, de moral, de hábitos, né? De fraternidade. Fraterno no sentido não romantizado, mas no partilhar, no coletivo. Então, nós teremos o privilégio de trabalhar, por exemplo, nessa aula com autores bem importantes que problematizam, né, alguns momentos históricos a partir dessas questões. Eu acho que eu estou me delongando muito. Bora para o quadro, que eu vou te apresentar um quadro geral sobre o que você vai trabalhar comigo na aula. Veja, na primeira aula eu só vou passar aqui, só um minutinho, bora lá. Pronto. Eu só vou passar aqui rapidamente porque você vai estudar comigo, a gente vai ver, nós vamos entender o passo a passo dessa aula, tá? Mas, na segunda aula, você vai trabalhar comigo o conceito de sociedade global. Entendendo a sociedade global a partir do fenômeno da globalização, e esse fenômeno da globalização pensado não só no aspecto econômico, né, da expansão das multinacionais, das transnacionais, dos acordos e dos pactos econômicos mundiais, mas fundamentalmente entendendo o fenômeno da globalização do ponto de vista histórico, entendendo quais foram os caminhos, né, que a humanidade percorreu até chegar a esse modo de entendimento sobre o mundo, de relações sobre o mundo. Portanto, você vai entender o fenômeno da globalização, como eu já disse, a partir do fenômeno histórico, político, das relações políticas, econômicas, culturais, tecnológicas, né? Ou seja, como que esse processo de transformação do mundo, esse movimento global influencia direta ou indiretamente na sua vida. Vamos, assim, dar um foco à discussão sobre o meio ambiente, né, tão importante nos dias atuais e que, na realidade, sempre foi, né? Os povos originários indígenas já estão cantando essa bola desde que a primeira caravela atracou aqui no litoral do Brasil, né? Ou seja, a necessidade de entender a terra não como um produto de exploração, como uma extensão mesmo do próprio corpo, da própria existência humana. E, infelizmente, né, a história e a vida nos mostram todos os dias os impactos gerados por um sistema produtivo que, no limite, né, é predador. Ainda que nós tenhamos todo um debate sobre sustentabilidade, práticas sustentáveis, ainda nós temos muitos nós a desatar nesse campo do debate do meio ambiente, né? E aí vamos comigo para o quadro de novo, que na terceira aula nós vamos entrar num debate sobre cultura, identidade e formação nacional. Aqui o foco, né, nós vamos nos valer, né, do arcabouço teórico da antropologia, como que ela pode nos ajudar a perceber o outro, a diferença, o que é identidade, o que é identidade nacional, o que faz com que eu seja a Maria, docente da disciplina de Homem, Cultura e Sociedade, que é diferente do João, do Joaquim, da Joana, né? Então, essa questão da identidade, do pertencimento, né? E o que corrobora e o que contribui para a formação nacional do Brasil. Nós não vamos cair no romantismo de achar que, no romantismo não no sentido pejorativo, tá? Mas de achar que nós, brasileiros, somos frutos de uma harmonia social, de um debate, né? Que somos abertos, amorosos, calorosos. Não, aqui é ciência. Aqui a gente não trabalha com afeto nesse sentido. A gente vai entender quais foram mesmo os impactos, a formação cultural, as relações, as estruturas de poder que corroboraram para a formação de uma identidade nacional, para a formação da nação. A gente não pode esquecer que essa nação, ela se ergueu, né, sobre as formas agressivas da escravização, primeiro indígena, depois africana, né, o desdobramento desse processo de escravização
que engendrou uma sociedade, infelizmente, com práticas profundas de racismo e discriminação, haja vista os altos índices de desigualdade entre a população negra e a população branca, sem contar, né, todo o trabalho, né, de luta e resistência dos povos originários, assim como as populações negras, né? Eu digo populações negras porque não é uma população, não é uma pessoa negra, são várias. E nessa diversidade toda também é uma forma de gritar, olha, não é homogêneo, são pessoas com práticas sociais distintas, né? Então, nesse sentido, a gente vai trabalhar com esses temas. E na última aula, veja comigo, pluralidades no século XXI, debate sobre intolerância e gênero. Bom, de antemão, eu já quero dizer com muita serenidade, ninguém aqui trabalha com ideologia de gênero porque não existe. Nós vamos trabalhar com teóricas, mulheres que teorizaram o debate, mulheres e homens que teorizaram o debate sobre a construção social do gênero, sem nenhuma inclinação de qualquer outra que não seja científica, tá? Então, é importante dizer isso para que não haja nenhum desconforto no meio do caminho, e também se houver desconforto, tudo bem, faz parte do processo de aprendizagem. E aí eu estou aqui à disposição também para a gente debater, para a gente discutir, no sentido, né, da troca, da conversa. Nós vamos entender essa noção de pluralidade, de gênero, vamos debater dois conceitos importantíssimos, principalmente não, sempre foi importante, né? Mas no contexto histórico e social no qual o Brasil está inserido e o mundo, né, que é o debate sobre intolerância e liberdade. Até que ponto a tolerância e a liberdade, elas são irrestritas? Então, são esses questionamentos que eu deixo para você. Bom, esse é um desenho bem superficial, digamos assim, da disciplina. É claro que você vai mergulhar comigo, eu te convido mesmo a mergulhar e cair de cabeça, porque são temas bem legais, bem importantes. Assim, dar o máximo de leveza possível, porque o conhecimento se faz disso, né? Eu não sei quanto a você, mas eu lembro que na educação básica tinha algumas áreas do conhecimento que eu não gostava muito, né? E eu sempre falava, não, porque eu não aprendo, porque eu não gosto, não. Aliás, eu não consigo aprender, é porque, assim, eu não estava aberta a isso. Então, quando a gente dá leveza e se abre ao debate, ainda que seja diferente daquilo que a gente acredita, e aqui nem estou debatendo dogma ou fé, mas aqui a gente está debatendo olhares da ciência sobre a realidade, né? Então, eu usei o exemplo da educação básica porque normalmente a gente é assim, a gente cria uma resistência, né? E essa resistência acaba impedindo que a gente aproveite mesmo o debate. Então, eu acho que é isso. Bom, agora vamos pensar a aula que eu já falei bastante e temos muito debate, muito conteúdo para desenvolver agora. Veja comigo no quadro. Então, nós vamos, pega e se prepara, pega o bonde da história que nós vamos longe. Nós vamos lá na consolidação da sociedade capitalista e os processos revolucionários burgueses. Não é tão simples assim, tá? Você vai estudar comigo desde a Idade Média, a formação da Idade Média no modo de produção feudal. Nós vamos passar pelos processos revolucionários burgueses que demarcam a formação de uma sociedade moderna, uma cidade contemporânea. Vamos passar o fim de... Deixa eu organizar para não te confundir, desculpa. Nós vamos estudar a Idade Média, fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Nesse processo de início da Idade Moderna, formam-se os Estados Nacionais. Primeira forma, né, de do Estado moderno é o Estado absolutista, né, o rei, um poder autoritário, tirano. Há, na contramão, a burguesia como uma classe que está se fortalecendo economicamente e já não está... Assim, tô de boa, não quero só ter dinheiro, não. Eu quero também fazer as leis para me ajudar aqui nesse processo de consolidação. Esses processos revolucionários marcam o fim do Estado absolutista e as revoluções industriais, que começam lá na Inglaterra e depois se espalham pelo mundo, tá? E tudo isso para formar o quê? O sistema capitalista. No segundo momento, nós vamos entender como as ciências sociais foi utilizado como instrumento de compreensão sobre os impactos revolucionários da formação de um modo de produção. Veja, a gente está falando de século XIX aqui, tá? Aqui é século XIX. A formação das ciências sociais, e aí eu estou pensando na sociologia, por exemplo, ela surge, tanto é que dizem, né,
falam que a ciência da crise, né? Ela surge, é um tipo de conhecimento que surge para entender todos aqueles impactos, pensando que é um contexto em que a ciência é tida como um conhecimento fundamental, tá? Aliás, um instrumento fundamental de conhecimento da realidade. E aí, para finalizar a aula, você vai trabalhar comigo perspectivas de 3 autores que são considerados os clássicos na sociologia. Que na sociologia e também na filosofia, né? Porque o Marx, ele era filósofo, ele era um intelectual, né? Ele não tinha tanta pretensão à sociologia quanto o Émile Durkheim, que funda, né, a partir de um método e teoria, a sociologia enquanto ciência. Então, nós vamos ver as interpretações que o Marx fez em relação ao capitalismo, assim como o Émile Durkheim e o Max Weber, que é o Weber, o Weber é um sociólogo alemão, ele desenvolve teorias bem importantes sobre a vida social e que, no limite, se contrapõem toda a discussão do Durkheim. Então, você vai perceber que eu vou trabalhando com os contrários. Eu acho que a gente aprende assim, apresentando um posicionamento de um, posicionamento de outro, entendendo aí como é que eles vão operacionalizando as análises sobre o sistema capitalista. Bom, é isso. Esse é o caminho que você vai trilhar na aula de hoje. Antecedentes e a sociedade moderna. Olha, eu vou te dizer que você vai fazer uma viagem longa comigo na história, hein? E aí já estou dizendo, já vou adiantar, às vezes dá a impressão de que tudo aconteceu muito rápido, né? No piscar de olhos. Você vai perceber, ó, nós vamos do século V até o século XIX, início do século XX, é muito tempo. Então, eu quero que você entenda que por mais que nós vamos fazer, por conta do recorte teórico, né, do desenvolvimento da aula, nós vamos passar de alguns eventos históricos para demarcar e para dizer, olha, isso foi importante para a formação do sistema capitalista. Mas não significa que você dormiu na Idade Média e acordou na Idade Moderna, né? Ninguém nasce, não ocorre isso. A gente está falando de processos que levaram cerca de 400, 500 anos, né? Então, é importante ter esse cuidado a hora que a gente for, né, estudar mesmo essas características. Então, eu já inicio esses antecedentes indo lá para a Idade Média. Veja, o feudalismo, né, na realidade. Aqui, o feudalismo é o modo de produção da Idade Média. A Idade Média, ela surge, é importantíssimo que você saiba disso, ela surge a partir do século XV e finaliza, né, entra em decadência já no século XIII, a partir do século XI, o feudalismo já começa a entrar em decadência por N fatores que você vai estudar. Mas, historicamente, né, há um consenso que diz, ó, acabou aqui, ó, no século XV. Tá? Definitivamente, a Idade Média acaba no século XV e inicia a Idade Moderna. Na Idade Média, o feudalismo marca, portanto, o modo de produção à época. O que é esse modo de produção, né? É como uma sociedade se organiza politicamente, economicamente, culturalmente. O feudalismo, ele surge a partir do século do século V, por conta da queda do Império Romano. O Império Romano foi o último grande império da Antiguidade Clássica, né, da Idade Antiga. E aí, por conta da queda do Império Romano e as invasões dos germânicos, né, conhecidos como bárbaros, houve, então, um processo de ruralização da Europa. E aí é importante, aqui, nesse primeiro momento, nós estamos falando da história da Europa. Não significa que era a história do mundo, outros lugares, em outros continentes, na Ásia, na África, na América Latina. Outras formas, outros modos de produção estavam sendo desenvolvidos, outro tipo de filosofia, outro tipo de religiosidade, para a gente não cair na armadilha do eurocentrismo, né? Então é importante delimitar. Isso não significa que não seja importante, é fundamental, mas é só para que a gente não caia nas amarras do eurocentrismo. Pois bem, voltando. Queda do Império Romano, invasões bárbaras, o processo de ruralização da Europa. O feudalismo, a grande característica dele é promover um sistema rural, né? Ou seja, as cidades já não estavam mais seguras, era necessário, os camponeses viviam num sufoco de medo, de insegurança, e aí o que ocorre? Esse processo de ruralização, as grandes fazendas, né? Surgiam os feudos. Tá? Os feudos, eles eram grandes propriedades que tinham o senhor feudal, lembrando que nesse momento histórico havia descentralização do poder, tinha o rei, né? O rei estava lá.
bonitão no trono. Só que quem determinava as questões jurídicas, políticas dentro do feudo era o senhor feudal. E todas as relações que compuseram aquele momento histórico, né? Pois bem, nesse momento de instabilidade, de ruralização, os feudos surgem como uma forma de dar segurança, né, para o camponês. Enfim, eram muros, né, tinham toda uma organização ainda incipiente, mas digamos assim, a cavalaria, né, enfim, tinha toda uma proteção que permitia que essas pessoas se sentissem seguras. Mas, como não tem almoço de graça, né, como diz o ditado popular, isso não era de graça. Havia toda uma estrutura, né, do contrato vassálico, toda uma estrutura que determinava uma relação de servidão, tá? Então, o que é importante você saber? Que a Idade Média, ela surge com a queda do Império Romano, por conta das invasões bárbaras. Forma-se, então, um modo de produção feudal, que é uma forma de organizar politicamente, economicamente, culturalmente, não é? Há o processo de ruralização. Os contratos vassálicos eram que determinavam as relações entre o camponês e o senhor feudal, e que aí já não era mais camponês, se tornava servo, né? E pensando também que há duas, como ela surge, né, a Idade Média, ela surge no bojo, né, das invasões bárbaras, das invasões germânicas e da queda do Império Romano. Você tem dois grandes núcleos, digamos assim, culturais que compuseram, né, o feudalismo, que é as relações de colonato, de comitato, que você vai ver logo menos, e que definem essas relações econômicas e sociais dentro do feudo, tá? Então, de maneira geral, é isso, mas vamos lá para o quadro que tem muito assunto ainda e nós vamos nos aprofundar, porque é fundamental que você conheça como é que se organizava esse feudo, né, ou esse feudalismo, esse sistema feudal. A sociedade era estamental, mas há também análises que indicam que eram castas, tá? Assim, mas o que significa estamento e casta? Na sociologia tem um conceito muito importante que é o chamado de socialização, de estratificação social, desculpa. A estratificação social é uma forma, é como se fosse tirar um retrato, assim, da vida social e indicando quais são os grupos sociais que compõem essa sociedade, né? Nem sempre tivemos classes sociais porque nem sempre tivemos um sistema capitalista. Então, nós temos o sistema de castas, o estamento, né, por estado, né, por status, e classe, que tem uma forma de organização e divisão dos grupos sociais a partir da propriedade, a partir do dinheiro, a partir, né, daquilo que tem, aquilo que não, daqueles que têm e daqueles que não têm a propriedade privada, a propriedade dos meios de produção. Então, é um conceito bem importante, porque nesse momento, como se trata de estamento, de castas, não havia mobilidade social alguma. Nasce servo, morro servo. Nasce nobre, morro nobre. Aí você pode me falar, mas as pessoas nascem do clero? Mas peraí, não, calma. O clero também era composto, né, pelos nobres. Então, imagina aí, vamos fazer um trabalho de imaginação aí, intelectual. Imagina uma pirâmide, né? Vamos para o quadro que talvez fique mais fácil. Imagina uma pirâmide em que o topo dessa pirâmide, né, aqui a base da pirâmide, é o clero. E o clero é tão importante no feudalismo, por quê? Porque há uma centralidade religiosa do poder ideológico. O clero determinava, o clero tinha um poder quase que absoluto, senão, ainda mais por conta, né, das relações entre o rei, né, entre a nobreza e o clero. Então, eles tinham um poder significativo. E sabe o que é interessante? Lembra que no início da aula eu falei sobre o conhecimento, né? O como o conhecimento liberta, né? O quanto o conhecimento, depois que a gente conhece, é difícil voltar para a caverna, né? Para ficar vendo sombra? Não, obrigada, né? Nesse momento histórico, quem detinha o conhecimento, os saberes, era só o clero, né? Majoritariamente, as pessoas mal sabiam falar. Desculpa, mal sabiam escrever, não tinham acesso à escrita. Tanto é que naquele contrato vassálico que eu acabei de citar para você, não era um acordo, né, um papelzinho com as normas e regras e a pessoa assinava, não. Existiam alguns rituais, como, por exemplo, o cuspe na mão, fazia um cortinho na mão do senhor feudal e do camponês, até então camponês. Mistura sangue do meu sangue, e também tinha o selo pelo beijo. Pelo beijo na boca era também uma forma de selar esse contrato vassálico. Tudo isso para dizer que, naquele momento, ter conhecimento, conhecer sobre, era restrito à Igreja Católica, né, o clero, né, a religião, porque também era uma forma de... eu não gosto muito da palavra, mas é o que é, né?
de manipular e de manter aquelas pessoas sob o domínio da Igreja Católica e sobre o jugo do castigo, caso rompa, caso questione, enfim, uma porção de coisas. Mas isso marca, né, significativamente a característica do feudalismo e da Idade Média como um todo. Quer dizer, pelo menos até da Baixa Idade Média, da Alta Idade Média, né, a Igreja ainda mantinha esse poder todo. Não que ela perdeu, né, ao longo até mesmo no Estado moderno, tinha uma participação significativa na formação dos Estados nacionais, mas não como aqui. Bora lá para o quadro. Então, nós tínhamos essa centralidade religiosa, o clero dominando. Nós tínhamos aqui na segunda base a nobreza, que eram os senhores feudais, o rei e até a cavalaria, né? A cavalaria era considerada também a nobreza. E os servos, né? Que era o camponês, trabalhador, que se lascava na terra, né? Aquela mesma relação de dominação, né? Enfim, os senhores feudais, portanto, tinham poder jurídico, político, econômico. A base econômica é agrária, obviamente, porque a gente está falando de uma Europa ruralizada, né? As cidades que compuseram a Idade Antiga já não existiam quase nada. Pouca atividade comercial. Aqui eu coloquei a troca por escambos, mas era algo muito incipiente, quase inexistente, ok? O trabalho, o regime de servidão, como eu disse para você, né? O servo, o camponês com medo, né, enfim, com uma sensação de insegurança, chega até o senhor feudal e fala, ó, eu preciso de segurança. E o senhor feudal falou, chega mais, bora lá, vamos fazer esse contratinho vassálico, só que assim, tem algumas questões que são importantes. Você tem que pagar imposto. Lá vem o imposto, né, olha só, e não era qualquer imposto não, tá? Eram vários impostos. Tinha a talha. A talha era o seguinte, deixa eu explicar melhor. Vamos lá. Pois bem, fez o contrato vassálico. Aí o que acontece? O senhor feudal dá, com muitas aspas, um pedacinho de terra para esse servo, para esse agora, antes camponês, agora servo, ele e a família dele, né, cultivarem e tal. Só que metade da produção era dada para o senhor feudal. Então ele tinha direito de produzir, mas metade era para o senhor feudal. Aí tinha o tal da corvéia, que era um imposto, que era o seguinte, o patriarca, né, da família, dos servos, trabalhavam de 3 a 4 dias na semana lá no castelo, enfim, trabalhavam para o senhor feudal. Tinha a tal da banalidade, que era um imposto sobre as ferramentas de produção. Imagina, camponês, está fugindo, está passando fome, está passando necessidade, vai ter instrumento para trabalhar? Não. Então, pagava-se, portanto, imposto, a tal da banalidade. E tinha a tal da mão morta. Era assim, quando esse pacto vassálico era rompido pelo patriarca, né, por exemplo, o patriarca da família morreu, aí era necessário promover um outro tipo de contrato vassálico, tá? Até para manutenção da talha, da corvéia e da banalidade. Então, essa era a estrutura de trabalho, né? Enfim. E lembra que eu falei para você que a Idade Média ela se formou de um campo, né, de uma junção cultural de costumes, tanto do Império Romano quanto dos germânicos? É justamente essa relação de dependência e relação de lealdade. Sabe por quê? Porque não havia... o servo, ele não era obrigado, né? Obrigado com muitas aspas, né? Mas assim, não era imposto para ele ficar lá. Ele travava uma relação de lealdade. Eu sou leal ao senhor feudal, porque ele está me dando um pedaço de terra para eu cuidar da minha família, está me protegendo, né, das invasões. Essa noção de dependência, né, de dependência e lealdade é o que... Deixa eu reformular. A relação de dependência é chamado de colonato. Tá? Essa relação de colonato é aquela relação da exploração da terra pelo colono. Então, o camponês passa a parte da sua produção para o colono em troca de proteção. Isso vem do modo de produção, né, de um jeito de produzir do Império Romano. Tá? Então, veja, o colonato é um desdobramento, né, uma influência dos costumes do Império Romano, que é aquilo que eu te falei da talha, né? Você dá metade da produção... da sua produção lá para o senhor feudal. E a relação de lealdade está relacionado, ou melhor, é chamado de comitato. O tal do comitato é justamente essa noção de honra. Eu vou honrar o suzerano. Eu vou honrar o senhor feudal.
tá? Então, é uma relação de lealdade. Pois bem, essas questões, né, essa baixa Idade Média, ela vai, né, esse feudalismo... Desculpa, deixa eu reformular que eu estou te confundindo. Vamos lá, deixa eu ir desde o início. O feudalismo, portanto, marca a Idade Média, que vai do século V ao século XV, só que eles tiveram um auge aí desse processo de produção feudal, que foi a chamada alta Idade Média, que foi do século IX ao século X. Depois nós temos a chamada Baixa Idade Média, que aí entra o tal do declínio das relações feudais. E aí é uma chuva de acontecimentos, já vou te adiantar. Porque nós temos desde o crescimento demográfico, que começa a partir do século X, até o papel das cruzadas. Você já ouviu falar, né? Lembra da nossa aulinha de história das cruzadas? O que foi, né, essas cruzadas? Tem vários filmes que narram, né, essas experiências das cruzadas, que era o seguinte, era uma grande empreitada da Igreja Católica, né, para atravessar o Mediterrâneo e reconquistar Jerusalém, que era a cidade sagrada. Só que para isso a Igreja Católica mobilizou uma porção de pessoas. Tinham vários interesses em jogo. Claro, os interesses religiosos, né, de expansão do domínio religioso católico. Tinha também os servos que eles eram levados, porque aí é aquela história, né? Olha, se você não for na cruzada, não lutar em favor dos direitos de Deus, você vai ser penado, você vai ser castigado. E muitas vezes esses servos que iam às cruzadas, quando voltavam vivos, a eles foi dado um pedacinho de terra, né? Então, com essas relações de barganha. E havia também, claro, né, aquelas pessoas que iam no ímpeto mesmo da fé, que acreditavam naquilo e iam e atravessaram o Mediterrâneo, né, as cruzadas mesmo, que levavam a cruz, né, enfim, por todo esse caminho para ampliar o poder. E aí, é claro, tinha a nobreza que queria ampliar as relações comerciais, vários interesses passaram, né, pelas cruzadas. Então, de reconquista no primeiro momento de Jerusalém, mas tem alguns historiadores que falam que foram 8, tem outras que falam 9 ou 11 cruzadas, mas a questão é a seguinte, que esse movimento das cruzadas foi assim, um chute numa pedra que machucou o dedão, né, uma analogia, mas assim, a Igreja Católica tinha uma intencionalidade de ampliar o poder e assim todos os outros interesses da nobreza, enfim. Só que, imagina, você vivia no feudo, trancadinho, vivia lá nas relações, fez o seu contrato vassálico, vivia ali naquelas relações pequenadas, né, sobre a centralidade religiosa. Aí, de repente, você atravessa o Mediterrâneo. E aí, de repente, você tem contato com pessoas extremamente diferentes, curiosas, com muito conhecimento, com técnicas de agricultura, com técnicas de comércio. Enfim, o Mediterrâneo é né, esse momento histórico foi fundamental para iniciar um processo de decadência do feudalismo. Sabe por quê? Porque já não tinha mais domínio, os feudos já não estavam dando mais conta. E essa amplitude, né, essas trocas comerciais, tanto é a importância do Mediterrâneo, que a Itália, justamente por conta da localização geográfica, que hoje é Itália, mas à época ainda não, mas a Itália, nesse momento, as cidades italianas, né, as primeiras cidades medievais italianas, era um caldeirão de ideias, de debates. Tanto é que grandes nomes, né, do Renascimento, que você vai ver mais adiante, vieram da Itália. Né, os grandes pintores, matemáticos, filósofos, justamente por conta dessas trocas. E aí o que acontece? Não quero mais voltar para a caverna, não quero mais ver sombra. Conheci, tem muita coisa, e o que acontece? Começam a se formar as primeiras cidades medievais. Veja comigo. As primeiras, eu só vou dar uma puladinha aqui, o surgimento dos burgos, que eram as chamadas, as primeiras cidades medievais. Os burgos eram, porque assim, imagina, lá no feudo tinha toda a produção do senhor feudal, né? Essas cidades, elas não tinham nada. Elas estavam crescendo, mas não tinham proteção. Qualquer invasão poderia acabar com a cidade. Então, eles começam a criar muros, tá? Então, nesse momento, há uma ascensão da burguesia. Então, já os pequenos comerciantes tinham até eles eram tão organizados, né, que tinham... Era uma organização dos artesãos para regulamentar
o trabalho dos artesãos, enfim, começa a desenvolver técnicas de agricultura que depois o feudo pega, viu? O feudo olhou e falou, o quê? Não está dando mais certo? Não, vou ter que caminhar junto com esse povo. A burguesia cada vez mais se consolidando. Num primeiro momento, eles tinham trocas mesmo de escambo, mais itens alimentícios, mas depois isso se expande, né, por conta de todas as trocas comerciais. Então, a ascensão dessa burguesia faz com que, literalmente, o feudo se enfraqueça e, enfim, as cidades medievais começam começa a haver um processo contrário, né? Em vez de uma ruralização, um processo de urbanização. O rei, ó, nisso tudo o rei também existia, tá? Tava lá bonitão, só que ele estava percebendo que não estava legal. Porque, veja, o feudo está decaindo, as cruzadas não estavam dando muito certo. O burgo está crescendo para danar, tem um crescimento demográfico significativo a partir do século X. Eita, eu preciso de alguma forma me organizar. E aí ele propõe uma aliança com a burguesia, porque fala assim, ó, vocês são burgueses, vocês têm dinheiro, certo? Só que vocês precisam de lei, vocês precisam de um ornamento. Então, o que você precisa? O que ocorre? A formação dos estados nacionais, com a formação de leis, né, uma legislação, uma moeda, que aí você começa a atribuir valor atribui valor ao objeto, à mercadoria, ao objeto ainda, né? Uma língua comum, um exército, os limites territoriais. Então, nós temos, olha só, nós fomos lá desde a ascensão da Idade Média, né, todas as características que compuseram o feudalismo e que demarcam esse período histórico, os elementos que, né, enfim, demarcaram o declínio, e tem também a peste bubônica, que matou cerca assim, de 1/3 da população europeia à época. Né? Então, você imagina, crescimento demográfico, crescimento dos burgos, as trocas, né? Enfim, o contato com outros povos, tudo isso contribuiu, então, para que a peste bubônica se tornasse uma epidemia e matasse 1/3 da população europeia. Aí chegamos no renascer do pensamento. Essa figura aqui do homem vitruviano do Da Vinci não está aqui à toa, tá? Não está só para ilustrar o quadro bonitinho. É justamente sobre isso que estava se dizendo no Renascimento, né? O retorno, eu vou renascer, porque veja, na Idade Média, lembra que eu falei para você? O que ocorre? Quem que está no poder do conhecimento? Quem detém o conhecimento? A Igreja Católica, né? As pessoas não tinham acesso. Só que aí por conta das trocas, ó, veja, eu não estou dizendo que foram para a cruzada um dia, no outro dia já formaram os burgos. Lembra-se? Há um processo histórico profundo de transformações, né? E todo esse movimento das cidades, né, à beira do Mediterrâneo e todas essas trocas fomentaram um renascer das ideias, uma busca a tudo aquilo que estava lá na Idade Antiga. Os filósofos, o pensamento. Então, nesse momento histórico da Europa, que demarca do século XIV ao século XVI, foi um momento significativo que vira a chave, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de olhar o mundo, né? Um mundo que o homem torna-se sujeito do seu próprio conhecimento, né? É claro que as questões religiosas elas se mantêm, só que aqui, a razão, né? A humanismo, a racionalização da vida. Veja comigo no quadro. Então, as características dessa renascença, né, do renascer, é o renascimento urbano e comercial, que invariavelmente eu falei com você ao surgimento, né, das cidades, das primeiras cidades medievais, e fundamentalmente o cultural, que é uma rejeição à organização da mentalidade da Idade Média e o retorno da Antiguidade Clássica. O humanismo, ele vem justamente para colocar o homem como centro desse debate. E o processo da racionalização da vida. Nesse momento, você vai encontrar grandes autores, como, por exemplo, na área das ciências da astronomia, Galileu Galilei. Copérnico disse assim, a Terra gira em torno de outro astro. A partir da observação, a partir do método. E aí o que aconteceu? Tanto Galileu quanto Copérnico foram perseguidos e mortos pela Santa Inquisição. Temos também o próprio Leonardo da Vinci, que embora todo mundo o conheça muito mais pela obra de arte, talvez essa seja uma contribuição, obviamente, importantíssima, mas ele tinha trabalhos profundos na física, na matemática, no domínio da natureza, né? Então, o Da Vinci ele tem uma contribuição bem importante nesse processo do Renascimento, tá? Então, vale a pena mencionar.
Então, nós temos aí, nesse processo do renascimento, desse renascer do pensamento, as bases para pensar lá no século, por exemplo, XVIII, as luzes, né? O iluminismo, iluminai o pensamento, iluminai, justamente a ideia de lançar a luz para que você tenha visão, uma visão muito maior sobre a coisa, né? Os iluministas eram muito questionadores, eles eram questionadores, assim, do absolutismo. O Estado absolutista, ele matava, ele moía esse espírito iluminista. Tanto é que eles combatem significativamente o Estado absolutista, saem em defesa do Estado laico, defesa das liberdades individuais e a valorização da ciência e da racionalidade. Aqui no iluminismo, como eles eram contra o absolutismo do Estado, porque, veja, lá, quando formam os Estados nacionais, o rei junta com a burguesia, fazem uma aliança, certo? Só que a burguesia já estava, assim, saturada, porque ela queria ter o domínio sobre as questões. Ela já tinha dinheiro, ela precisava de lei. E o rei, de alguma forma, né, impedia. Então, eles batiam de frente justamente com esse absolutismo do Estado, não só por questões econômicas também, mas por questões políticas, de suprimir a existência do indivíduo. Nesse momento do iluminismo, nós temos autores importantíssimos, como John Locke, que é o considerado pai do iluminismo político. É ele que vai trazer para o debate a existência das liberdades, dos direitos inalienáveis, do justnaturalismo, né? Ou seja, ninguém pode tirar o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Tá? Nós tivemos também as contribuições de Montesquieu, né, que trabalhava em crítica ao Estado absolutista, desenvolveu lá no Espírito das Leis a importância da divisão dos poderes, que esses poderes, né, que o executivo, o legislativo e o judiciário não se restringisse numa única pessoa, que fosse dividido para que de fato não houvesse tirania. Né? Tivemos o Voltaire, um grande debate que debatia a liberdade de expressão. É dele aquela frase que diz, olha, eu não concordo com o que dizes, mas defendo até a morte seu direito de dizer. Então, um dos primeiros autores iluministas que vão debater a noção de intolerância. Então, perceba que foi um momento riquíssimo para o pensamento, riquíssimo para o desenvolvimento das questões filosóficas, né, da atualidade. Então, e é claro que esses autores, eles tinham, né, eles eram burgueses, eles estavam defendendo as liberdades, mas espera lá, eram liberdades burguesas também. Só que esse mesmo debate desencadeou, mais adiante, séculos depois, outros debates em relação a trazer a massa, a população, para o debate, né, para os direitos. Só que no meio dessa loucura toda, existiu o tal do Rousseau. O senhor Rousseau era contra a propriedade privada, ele dizia que as desigualdades entre os homens surgiram com a propriedade privada, e ele batia muito de frente com esses iluministas, né, que eu acabei de citar, por exemplo, o John Locke. Eles travam um debate bem importante, um debate teórico significativo, e o Rousseau vai dizer, não, o Estado, né, esse Estado ele não pode ser absolutista, esse Estado tem que o quê? Preservar a vontade, o bem comum, ele tem que fazer com que as pessoas tenham direito à vida boa, vida justa, vida digna. Então, perceba que nesse primeiro momento da aula, eu trouxe para você alguns elementos para a gente pensar os antecedentes da formação da sociedade moderna, desde o feudalismo até esse momento de transição que vem aí, né, com o fim da Idade Média, Renascimento, Iluminismo, que corroboraram, então, aí essas questões de formação da sociedade moderna capitalista. As revoluções e a consolidação do capital. Bom, nós tivemos um movimento histórico significativo da burguesia quando ela se associa ao rei e forma os estados nacionais. Só que essa burguesia, como eu já disse em alguns momentos da aula, ela vai crescendo, ela vai dominando outras técnicas de comércio, amplia a sua rede de trocas comerciais, e aí já não estava dando mais. Não estava dando mais porque esse estado absoluto não está legal. E você tem também todo um contexto, né, até mesmo dessas cidades em desenvolvimento, de novas técnicas de produção, como é a produção industrial. Né? Surgem primeiramente na Inglaterra porque tinham condições favoráveis, né, à Revolução Industrial, que demarca, né, definitivamente um modo de produção, ou melhor, eu vou reformular, que marcam definitivamente a formação de uma sociedade capitalista, não obviamente aos modos do capitalismo de hoje em dia, porque nós estamos aí há alguns séculos, né, de distância, de separação, mas está ali o germen, né, está a plantinha
do capitalismo industrial. Então, nós temos 3 momentos históricos em relação à Revolução Industrial. Veja comigo. A Revolução Industrial é burguesa, não podemos esquecer. Essa daqui, a primeira fase vai de 1750 a 1850, a segunda de 1850 até 1950 e a terceira que é bem-vindo, né? Nós estamos experienciando essa terceira Revolução Industrial. O que diferencia cada uma delas? As tecnologias utilizadas e as fontes de energia. Tá? No primeiro momento, nessa primeira Revolução Industrial ainda está restrita à Inglaterra, já no segundo momento da Revolução Industrial, aí nós temos, vai para a Bélgica, vai para o Japão, para os Estados Unidos, não é? Alguns países na Europa ainda mantêm um sistema semifeudal, como por exemplo a Rússia, né? A Rússia antes da Revolução de 1917, tá? Mas esse modo de produção pegou, né? Eita, mas pegou, veja bem. Essa primeira fase, portanto, a fonte de energia é o carvão mineral, né? Então, nós temos aí a formação de uma burguesia industrial versus o operário, né? O sucateamento das condições de trabalho, né? Essa imagem ilustrativa aqui não mostra, né, a tamanha crueldade com os trabalhadores e trabalhadoras nesse momento da Revolução Industrial. No primeiro momento, trabalhavam cerca de 16 a 18 horas. Como eles não tinham... Porque assim, imagina, você trabalha 16 a 18 horas, tem tempo de ir para sua casa e voltar? Não, né? Aí surgem, por exemplo, as cidades industriais, né? Que é uma indústria e os casebres ali dos operários em volta da indústria. Então, agora, na segunda Revolução Industrial, nós temos aí... surgem, né, enfim, nessa segunda fase, as teorias, né, sociais que criticam esse modo de produção. Nesse momento da segunda Revolução Industrial tem-se, então, a eletricidade, o petróleo, né, enfim, nós temos aí uma formação do domínio do aço, né, já abrindo possibilidades importantes para pensar esse terceiro processo de Revolução Industrial, que é 1950. Aqui, eu vou me ater a essa primeira fase rapidamente, não tão rápido assim, porque é ela que dá, enfim, ela cria todo o campo, todo o cenário, toda a terra aí para ser plantado a sementinha da consolidação do capitalismo. Então, você tem a substituição do trabalho manual e artesanal, as tecnologias e o modo de produção de bens de mercadoria, a indústria fabril, ou aqui a Inglaterra, né, que é o berço da Revolução Industrial, ela tinha muitas terras com muita produção de ovelha. Então, a primeira grande marca, né, da indústria é a indústria têxtil, tá? O capital já estava sendo acumulado em uma organização do trabalho e uma eficácia e o custo de produção, né, na produção dos produtos e o fortalecimento da burguesia. Então, essa é uma fase que já demarca, né, que já afirma a formação da sociedade burguesa capitalista. Veja, 1750 inicia esse processo lá na Inglaterra. Aí, o que acontece em 1789 lá na França? Deixa eu te contar que o Estado absolutista já não existia lá na França. Existia uma monarquia... Desculpa, vou voltar aqui. Aqui nesse período, tá, que tem base, né, que tem como base lá a Inglaterra, já não tinha mais Estado absolutista, tinha uma monarquia constitucionalista. Ou seja, existia o rei, mas havia todo um parlamento que debatia as questões e que punha freio, né, nas decisões do rei. Aqui na França, em 1788, não, ainda existia um Estado absolutista. E a Revolução Burguesa na França, ela foi fundamental para uma virada do ponto de vista político na história da Europa, porque ela demarca o fim mesmo do Estado absolutista. Cai Luís XVI, né, e a sua senhora Maria Antonieta, né, enfim, fofocas, né, dos bastidores da história. Diz que a França, nesse momento, vivia uma crise profunda de fome, as pessoas passavam fome. Né? E aí chegaram para ela, mas senhora Maria Antonieta, majestade, o povo não tem pão. Não tem pão? Que dê-lhe os brioches. Não sei se ela falou, mas é justamente para mostrar o quanto que aquela monarquia não estava nem aí para os problemas sociais da França, né? E aí o que acontece? Havia uma organização social francesa entre primeiro
e segundos estados, o primeiro estado o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado os burgueses. Aí tinha a alta e a baixa burguesia, camponeses, enfim. O que acontece? Esse terceiro estado se junta, se fortalece, toma a Bastilha, que é uma representação desse regime absolutista, que era como se fosse uma prisão, uma masmorra. Sabe aqueles filmes medievais que a gente assiste e as pessoas são jogadas lá no calabouço, a pão e água, e não tem a luz do sol? Então, era isso. Aí, o que acontece? O terceiro estado se junta, a queda da Bastilha, a tomada da Bastilha é um ato simbólico, tá? E demarca, portanto, o fim do Estado absolutista. E teve grandes influências, obviamente, dos ideais iluministas, né? Que é da liberdade, igualdade e fraternidade. O Rousseau tem uma importância significativa, né, de influência, né, aos debates da Revolução Burguesa. E nesse momento surge então a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Revolução Burguesa a Revolução Francesa daria aqui uma tese de doutorado, né, porque são tantas fases, tantas particularidades, mas o que é importante nesse momento é entender que ela vira chave, tá? E uma curiosidade rapidinho. Você sabe de onde vem essa noção de direita e esquerda que a gente utiliza hoje para classificar pessoas que pensam de determinada forma? Aqui. Passou a Revolução, tomaram a Bastilha, criaram a Assembleia Nacional Constituinte, aí o terceiro Estado rompe com o primeiro e segundo Estado, e aí eles formam Assembleias Gerais. E aí o que acontece? Do lado direito sentavam-se os girondinos, que eram os representantes da alta burguesia, que eram os conservadores. Do lado esquerdo dessa Assembleia sentavam os girondinos, que eram os burgueses, a baixa burguesia, junto com o campesinato, enfim, que eram os mais radicais, ela mais radical que batia de frente com o sistema. Então, veja, direita no sentido daqueles conservadores que queriam conservar o status quo, que eram os girondinos. E os jacobinos, que eram os mais radicais, que batiam de frente com o sistema, sentavam-se à esquerda. Então, vem daí essa noção de direita e esquerda que pleiteia, né, do ponto de vista prático, alguns debates políticos na atualidade. Vamos comigo para o quadro, porque aqui eu faço uma compilação das características gerais, né, do capitalismo. Nós temos a fase do capitalismo mercantil, o industrial e o financeiro. O industrial nós vimos a partir da Revolução Industrial e o financeiro é o que demarca hoje o modo de produção, o lucro, né, a renda não vem só da indústria, né, ela vem também do mercado financeiro, do sistema imobiliário, do sistema bancário, das bolsas de valor, enfim. A base do capitalismo é a propriedade privada, o acúmulo de riqueza, trabalho assalariado, controle dos sistemas produtivos por parte dos proprietários, né? E o individualismo, né? As bases do individualismo que brotam, né, do liberalismo econômico e político estão postos aí nessas características gerais do sistema capitalista. Então, veja, esses são, portanto, os elementos importantes, né, desses processos revolucionários burgueses que demarcam o fim do Estado absolutista, forma-se um Estado-nação, debate sobre república, democracia, direito, a noção de indivíduo surge no debate a partir da defesa dos direitos, né, das liberdades individuais. Então, está posto aí esse cenário para a formação da sociedade que a gente vive hoje, né? Plantaram a sementinha aí. Ciências sociais da sociedade. Bom, dado todo esse contexto de transformação, tem muita coisa diferente em jogo, né? Tem outro modo de produção, tem outras formas de se relacionar, as cidades estão inchando, tem um crescimento demográfico, processo de desigualdade aumentando significativamente, exploração do trabalho. Enfim, a Europa estava um caos. E considerando que o iluminismo no século XVIII pleiteou todos os debates ali e se desdobra, né, e passa a ser, a ciência passa a ser um conhecimento importante nesse sentido, surge então a necessidade de uma ciência da sociedade, uma ciência capaz de compreender todos aqueles problemas. Então nós temos aí, no campo das ciências humanas, a sociologia. Veja comigo. O primeiro autor a levantar esse debate, a importância desse debate, já viam, né, mas que falou a palavra sociologia, foi Augusto Comte. Ele entendia que a ciência era uma guia de descoberta sobre o mundo, portanto, ele era um fervoroso da racionalidade da ciência e também do processo de industrialização. Ele entendia que, dentro de uma escala evolutiva do desenvolvimento da sociedade, que vai do teológico, metafísico e positivo, aqui estaria a máxima da ciência positiva da industrialização.
Ele entendia, a partir do que considerava chamar de leis universais para explicar a vida social, que a vida humana, a vida em sociedade tinha passado por uma linha evolutiva. Tem uma influência significativa do evolucionismo spenceriano e que dizia que o mundo passou do teológico, ou seja, as relações sociais, o mundo era explicado a partir do conhecimento mítico, né, do conhecimento religioso, o metafísico que está no plano dos debates das ideias, da filosofia, até chegar no positivo, que é o debate científico, com regra, com método, tá? Ele entendia, ele é um positivista, ele desenvolveu a perspectiva do positivismo, que entendia que para uma sociedade encontrar o progresso, para evoluir até o progresso, tinha que ter ordem. Uau, ordem e progresso, está lá na nossa bandeira. A influência do positivismo aqui no Brasil, né? Então, é uma perspectiva linear sobre a história e a noção de evolução, né? Então, tem que ter ordem, tem que ter uma ordem moral, a ciência tem que tomar conta para a gente chegar até o progresso. Aluno do Comte tem o Durkheim, que desenvolve o método funcionalista, e o Durkheim foi o primeiro a desenvolver um método específico para a ciência social, para a sociologia. Na obra As Regras do Método Científico, ele vai definir o objeto da sociologia, que são os fatos sociais. Esses fatos sociais é um modo de pensar, sentir e agir, e eles são coercitivos, exteriores e generalidade. Calma que você vai entender. Como ele considera a sociedade um organismo vivo que se sobrepõe ao indivíduo, então o que ele fala? As instituições, eles chamam ele, né, de a sociologia da moral. Existem as instituições, a sociedade. Essa sociedade, ela determina o jeito que esse indivíduo vai pensar, vai agir, vai sentir, vai se relacionar. E é coercitivo, mas não é uma coerção violenta. A pessoa nem percebe. É exterior porque o modo de pensar, agir e sentir está fora do indivíduo. E é generalista porque tem que abarcar o máximo possível da vida social. Ele desenvolve o método funcionalista, mas tem um diálogo fortíssimo ainda com o positivismo, ele rompe com o Comte, né? Enfim. Mas o que é importante você saber aqui? Que o Durkheim ele foi o primeiro autor a desenvolver uma obra sociológica, As Regras do Método Sociológico, que desenvolve um método e uma teoria próprios da sociologia, torna ela uma ciência autônoma. E o Marx, o que ele tem a contribuir para esse pensamento social? Veja, o Marx não tinha pretensão nenhuma de fazer um debate sobre a sociologia enquanto ciência. A preocupação dele era entender as relações de contradição no bojo da Revolução Industrial. Então, ele utiliza o materialismo histórico dialético, né? Ou seja, como ao longo, né, da materialidade, né, como que a história da humanidade ela é feita a partir da luta de classes e a forma da humanidade produzir essa materialidade ela é contraditória. Portanto, esse materialismo histórico dialético ele vem justamente para trazer esses elementos, busca entender a história das sociedades e a luta de classe, debate significativamente esse confronto entre aqueles que têm a propriedade privada, que é a burguesia, e aqueles que não têm, e debate o quanto que a infraestrutura, que é o aspecto econômico, que é os modos de produção, determinam a superestrutura, ou seja, determinam o modo de... A superestrutura, pensa o seguinte, a infraestrutura seria a base econômica, tá? Tem o modo de produção. Para manter esse modo de produção, tem que ter a superestrutura. A superestrutura é a ideologia, a história, a política, o Estado, os costumes. Então, veja que para o Marx... a infraestrutura determina a superestrutura, ou seja, o modo de produção vai determinar todo o resto da vida social. E o Weber? O que o Weber tem a dizer? O Weber desenvolve o método compreensivo. Lembra que o Durkheim falava que a sociedade se sobrepõe ao indivíduo? O Weber vai falar, calma, gente, espera aí. E o indivíduo? E a ação social do indivíduo? Então, ele desenvolve um método compreensivo para entender as causalidades e as motivações das ações individuais. Então, ele desenvolve significativamente a ação, o debate sobre a ação social dos indivíduos e desenvolve também a teoria da dominação. E aqui, a teoria da dominação, ele dizia o seguinte, para ter dominação tem que ter legitimidade, tem que ser legítimo. E quem que legitima? O dominado. O Weber também trabalha significativamente com a noção do desencantamento do mundo, com a burocracia, com o Estado político. Então, ele tem uma contribuição importantíssima para o desenvolvimento da sociologia enquanto ciência.
que é importante que você saiba aqui? Que havia uma preocupação de entender todo aquele processo de transformação e nós tivemos a contribuição desde autores mais conservadores e reacionários, que são o reacionário é aquele que não quer mudança de jeito nenhum e luta contra ela, dos conservadores, dos mais revolucionários, daqueles que estão aqui só tentando entender qual é a ação do indivíduo, enfim, diferentes caminhos para que você possa analisar, né? Eu acho que essa é a grande premissa aí desse momento da aula. Bom, nessa situação problema, a racionalização como instrumento de potência e ação, porque eu sempre costumo dizer, todo mundo é potente, nós somos potencialmente criativos, e a prática? Às vezes você fica aqui no plano das ideias, nossa, eu pensei esse projeto, pensei aquele outro, pensei aquele... Mas e aí, a prática? Então, entre potência e ação tem uma diferença, que é a própria ação, né? Então, veja comigo qual é o questionamento que eu trago para você. Imagina só que a sua empresa está passando por um processo de organização, tá? E essa reorganização tem fundamentalmente um caráter de racionalização. Opa! De racionalização da produção. Só que assim, não pode perder o caráter humano, né? Não pode sair demitindo um monte de gente, não pode. Então, o que acontece? Vem uma equipe de gestão e elabora um plano para a formação dos profissionais. E a temática era compreender como que a ciência, pensando que aqui o objetivo é a racionalização da produção, é um instrumento de potência e ação e, por conseguinte, pode contribuir com o sucesso, tanto na produção quanto na comercialização. E aí, quais foram os debates levantados aqui? Análise histórica sobre o renascer das ideias e da razão, pensando significativamente que nós estamos trabalhando com a ciência. Então, veja, como os princípios do iluminismo, eles foram decisivos para o processo de consolidação de uma sociedade potencialmente liberta das amarras absolutistas e, por conseguinte, pautado nas liberdades individuais. Mas, eu sempre acho importante frisar, não era liberdade burguesa, eram os burgueses que estavam debatendo, mas isso, entretanto, não significa que é bom ou mal, significa que naquele momento eles estavam defendendo as liberdades deles, tá? Pensando em iluminismo. O desenvolvimento científico contribui com o desenvolvimento e consolidação da lógica industrial e entender que a ciência é um caminho para a solução dos problemas sociais e, portanto, deve ser valorizada e reconhecida. E é interessante, né, que nessa situação problema, embora eu tenha passado rapidinho por ela, eu quero dizer para você o seguinte, que a ciência, independente de qual seja a área de atuação do conhecimento, ela sempre vai estar lá para contribuir a partir do método, da experiência, da racionalização. Racionalizar. Método. Então, a ciência, ela contribui muito para pensar. E eu acho que essa situação, problema, ela casa muito bem com esse debate que a gente está desenvolvendo até aqui. Ciência e contemporaneidade. Eu quero te chamar para a questão que é o seguinte. Eu vou já direto para a argumentação. Parece contraditório, né? Mas na atualidade, diante de todo o aparato tecnológico e das grandes conquistas da humanidade, por que há uma descrença em relação à ciência, que no limite desconsidera o conhecimento acumulado por séculos? Eu queria muito que você argumentasse sobre isso. Por que é que a ciência perdeu tanta credibilidade na atualidade? Daqui a pouco a gente volta. Bom, eu vou ser provocativa, eu vou fazer com muita humildade, generosidade, vou fazer mais ou menos o que o Sócrates fazia, o filósofo da Idade Antiga. Respondo com pergunta. E aí, você acha que essa negação
essa indeferência da ciência, porque a gente está num momento de tentativas de manipulação da mente, do pensamento. Porque se a gente chega no século XXI com tanto desenvolvimento tecnológico, porque a ciência ainda ela é, né, na atualidade, nos debates de hoje, é vista como algo ruim. Deixa esse questionamento para você. Cientificidade e sociologia. Aqui nesse momento da aula, você viu que no finalzinho, né, da primeira parte da aula, nós apresentamos a importância da sociologia, ou melhor, né, como que a sociologia surge, alguns autores que contribuíram. E agora eu quero problematizar com você a noção de cientificidade da sociologia. Veja. Como base, é importante a gente entender a diferença do senso comum, né? Eu sei que na disciplina de metodologia científica você já viu isso com maior profundidade, mas sempre é necessário retomar, porque esse senso comum ele vem do conhecimento primário sobre os acontecimentos. Isso não significa que ele é mau, significa que ele é primário, ele é superficial e não estimula o senso crítico, que é baseado em observação, ideias espontâneas e é muito na aparência do fenômeno. E a ciência vem justamente desenvolver um conjunto de conceitos para interpretar a realidade a partir do método definido. Tá? Então, essa é a importância entre o senso comum e a própria criticidade. A sociologia, como instrumento, ela busca o quê? Compreender e explicar os aspectos da vida social, pensando desde o indivíduo até o coletivo. Mas nós não entramos no campo da psicologia, é outra questão. Tá? A sociologia também te dá a capacidade de análise sobre a vida cotidiana e estabelece relações entre elas. Te promove questionamento, busca naturalizar, estranhar, desnaturalizar, aquilo que já é naturalizado. Tipo, sempre foi assim, sempre vai ser. Todo político é corrupto. Menina, não quero discutir política. Essas questões tendem a gente acaba construindo, né, geracional, é uma questão cultural, e acaba retirando a importância do debate. Desnaturalizar aquilo que é natural e estranhar aquilo que é normal é um instrumento importante para o conhecimento sociológico. E amplia, né, o alcance e a prática da liberdade a partir da emancipação do pensamento. Então, eu trago para você, né, de uma forma bem ampla, né, a noção da importância da sociologia, né, da importância desse conhecimento como instrumento de interpretação da vida social. Aspectos sociológicos sobre o sistema capitalista. O que nós vamos fazer daqui para o final da aula? Nós recortamos um objeto teórico, um objeto da realidade, e como os autores, que são os considerados clássicos da sociologia, promoveram a interpretação sobre o tema. Veja comigo. Bom, nós temos aí, o primeiro que eu trago é o Durkheim, que ele vai entender a noção de solidariedade como instrumento fundamental no processo de socialização no sistema capitalista. Mas solidariedade não é... Desculpa, eu levantei o tom da voz. Solidariedade não é ser solidário, fazer uma boa ação. Aqui, solidariedade está no sentido de coesão. Tá? É necessário, portanto, compreender essa coesão, esse tipo de solidariedade que mantém, né, as relações ao longo das gerações. Né, entender de onde vem esse consenso entre os indivíduos. A divisão do trabalho social que predomina em uma sociedade determina um tipo de cooperação, coesão, de solidariedade social entre os indivíduos, que por sua vez dá origem ao que? A vida moral, a vida social. Tá? Para o Durkheim, há dois tipos de solidariedade. A mecânica, que é uma forma de classificar e de organizar, de entender, de entendimento das sociedades que eram antes do capitalismo. Então, lá a convivência, a consciência coletiva, ou seja, as crenças e valores sociais eram o que determinavam os papéis sociais dos indivíduos. A sociedade era bem segmentada. Na solidariedade orgânica, que é uma característica do capitalismo, ela se diferencia porque é uma divisão do trabalho social. Ou seja, a divisão do trabalho ela não é só meramente econômica, ela também traz no seu bojo uma questão moral, né, de como essa divisão de funções acaba fazendo que haja uma interdependência entre os indivíduos. Existem códigos e regras e são sociedades altamente diferenciadas. Então, o Durkheim vai entender a complexidade da vida social no capitalismo a partir dessa noção de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. O Marx vai trazer o debate sobre as classes e a crítica ao próprio sistema capitalista. Ele entendia que o capitalismo era um mal que potencializava a desigualdade entre os homens. Assim como o Rousseau falava que a propriedade lá, né? Você pode falar, ô professora, mas o Rousseau era socialista? Não.
Não, porque nem existia socialismo à época nesse debate. Obviamente que esses autores que promoveram uma crítica social leram o Rousseau por conta justamente do debate que ele promove sobre a propriedade, mas não era. Então, o Marx ele vai dizer que é através do trabalho é que o homem transforma a natureza e reproduz a sua existência. Só que o que acontece? No capitalismo, esse trabalho é cooptado, é capturado e se torna mercadoria. No Estado moderno, é um instrumento de exploração do trabalho assalariado pelo capital. Lembra que para o Marx há uma base, uma estrutura, uma infraestrutura econômica que determina a superestrutura? Então, o capital, né, o modo de produção capitalista, que é infra, determina, por exemplo, o Estado, que é a superestrutura. Você já ouviu falar nessa frase? Que o Marx dizia que o Estado burguês, ele serve para gestar, para gerir, para gerenciar os interesses da burguesia. Então, há uma divisão de classes entre proletariado e burguês, e a classe social, portanto, ela é fruto das relações entre os homens, que os homens estabelecem a partir do processo de produção. Ele traz o debate sobre o valor de uso e troca da mercadoria. Para ele, a mercadoria é fetichizada, ou seja, você já parou para pensar? O Krenak, que é um indígena, uma liderança indígena brasileira, uma vez ele disse assim, eu estava vendo uma reportagem que ele disse que hoje a criança ela vai no supermercado, ela olha na prateleira, ela vê a caixinha do leite, ela não entende todo o processo. Para ela, o leite é aquilo que vem da caixinha. Em termos de comparação, o Marx estava dizendo isso, essa fetichização da mercadoria, que a pessoa já não tem, o trabalhador já perdeu a linha, já não sabe mais como é que aquela mercadoria é produzida, é como se atribuísse vida àquela mercadoria, né? É como se ela já nascesse pronta, como por exemplo essa caneta aqui não tivesse passado por todo um processo produtivo, desde a extração do petróleo, até, enfim, não conheço um processo de produção dessa caneta, mas é só para você ter ideia que essa caneta não estava pronta aqui, ela não chegou aqui. Ela teve um processo produtivo. E isso o capitalismo tira para promover o quê? A alienação das relações de trabalho também. O trabalhador já não percebe mais o processo produtivo. Bora lá comigo. O Marx também dizia que nessa relação do trabalho e capital há a chamada mais-valia, ou seja, o trabalho não pago. Né? O trabalhador trabalhava de 16 a 18 horas por dia. Se ele ganhasse 2 horas dessas 18 horas trabalhadas, era muito. Né? Então, é o valor excedente produzido pelo operário no tempo do trabalho não pago ao trabalhador. Portanto, o trabalhador não se reconhece mais no processo produtivo. Gente, é isso que o Marx estava falando. Né? Cria-se tantas questões em volta, ele estava fazendo uma crítica ao seu tempo, aquele tempo histórico. Né? O Weber, por exemplo, ele já vai sair do plano econômico e vai para o campo do ethos, da cultura, dos costumes. Tanto é que ele entende que há uma ética do capitalismo que determina essas relações a partir de uma ética religiosa. Tanto é que ele vai debater na ética protestante o espírito do capitalismo, que é uma obra dele, ele vai debater a formação do capitalismo a partir do quê? A partir desses princípios e desses valores e dessas crenças do protestantismo, né, que vira a chave, né, da noção de dom, noção de empenho, de predestinação do trabalho. O trabalho passa a ser um instrumento, né, de ascensão, não um instrumento para você ter prosperidade, né, e vem do tronco do luteranismo e do calvinismo. Então, o Weber ele vai trabalhar no sentido de uma ética do capital. Né? Não necessariamente só uma questão econômica, já estava, né, numa ética, numa formação. Ele trabalha também com a noção de poder e dominação. O poder para ele é a capacidade de agir, determinar comportamento, atitude do outro agente social. Lembra que eu te falei da dominação? E ele sempre está buscando o quê? Entender o processo de legitimidade. Tá? Essa legitimidade pode se dar, por exemplo, de um tipo legal, ou seja, é uma dominação racional do Estado. A tradicional, por exemplo, é um tipo de dominação que se dá legitimidade a partir de costumes. Vou te dar um exemplo, o patriarcado que demarca as relações coloniais no Brasil, no momento de Brasil colônia. E, por exemplo, uma dominação carismática, que é quando você atribui um certo endeusamento a um líder político e acaba legitimando a sua dominação. Então, veja, como ponto de vista de uma análise do sistema capitalista, esses 3 autores contribuem dessa forma. Bom, aspectos sobre a desigualdade. Aqui nesse momento, nós vimos agora há pouco como que os autores entenderam o sistema capitalista. E a desigualdade, de onde vem para cada um desses autores? Veja comigo.
O Durkheim vai falar que a desigualdade é um fato social e forma anomias, ou seja, uma suspensão de regras que promove o quê? A desestabilização. Então, a desigualdade ela é fruto de anomia, quando há uma suspensão das regras. Dá uma tensão e dá uma transição na divisão do trabalho. É um elemento moral. A desigualdade para o Durkheim, ela é no sentido de um elemento moral, porque é quando há uma suspensão das regras, das normas. O Marx vai falar que não, é no plano econômico, tá? Ela está lá no plano das forças produtivas, da luta de classe, do trabalhador e da burguesia. É a propriedade privada dos meios de dominação. A dominação, ela se dá no ponto de vista da exploração do trabalho e existem as contradições, né, entre o proprietário e o não proprietário dos meios de produção. O Weber vai falar no sentido do status, né, da estratificação social. Então, as classes sociais elas são ligadas aos privilégios e prestígios, sendo uma forma de estratificação social. Então, nós temos a classe, que é a própria ocupação no trabalho, mas ela não define as relações no capitalismo. O grupos, né, de status que partilham símbolos culturais, honrarias e prestígios e a própria organização dos partidos, né, que independe de propriedade. Então, perceba a diferença de cada um. Então, o Durkheim, ele traz o elemento moral da suspensão de regras, o Marx traz um olhar econômico da propriedade, quem tem ou não a propriedade privada, e o Weber, ele está trabalhando com a noção de um ethos, ele está trabalhando com a noção não só econômica para determinar a desigualdade, mas também por uma questão de status, de prestígio. Enfim, então perceba que cada um desses autores tem a contribuir muito para que a gente possa pensar os fenômenos sociais, econômicos e políticos. Bom, nessa resolução problema, eu vou passar rapidinho por ela. Aqui eu trago uma reportagem da CEPAL, tá? Que divulga que o Brasil, eu peço licença para passar rapidamente pela leitura dessa reportagem, porque está dizendo que segundo o relatório, para erradicar a pobreza e reduzir a desigualdade, a vulnerabilidade nos estratos de baixa e média renda, são necessárias algumas políticas de inclusão e do trabalho, porque aqui, ó, em 2019, diz que a desigualdade aumentou significativamente, principalmente no Brasil e na Venezuela. Como a gente poderia responder isso? Ó, aqui eu faço questão de deixar para você, tem todo o panorama, né, da CEPAL, então vale a pena entrar, embora seja de 2019, eu acredito que já tenha várias atualizações, então mesmo assim é importantíssimo. Essa é uma reportagem que eu peguei neste ano para fazer justamente esse contraponto, né, de como a desigualdade ela está aí sendo potencializada. E aí, quais seriam a forma de resolver essa situação, problema? É entender, eu vou resolver a partir do questionamento. Primeira coisa que eu falo para você, qual que é o modo de produção presente hoje no Brasil, por exemplo? Que tipo de relação existe no trabalho? Será que é uma relação de respeito, é uma relação que passa pelo crivo de uma legislação ou de uma ruptura de uma ordem, de uma ruptura de uma legislação que vem para amparar esse trabalhador e por conta de interesses outros ela acaba sendo rompida? Tá? Deste modo, como é que a desigualdade social poderia ser explicada, por exemplo, para o Marx, que tem uma perspectiva econômica, e o Durkheim, que traz o debate sobre a moral, e o Weber, que traz a noção de status e prestígio? Então, eu vou lançar a mão desses questionamentos para você. Tá? É uma forma também da gente ir estimulando o processo de debates. Né? Então, vamos construir juntos e juntas, enfim, esse processo todo aí de conhecimento, né, de crítica e análise. Pobreza. Nessa situação, nesse momento de interação, eu quero dizer para você o seguinte: qual que é o limite entre responsabilizar o indivíduo e a sociedade sobre o aumento da taxa da miséria, da fome e da pobreza? Nós temos há uma problemática no Brasil, né, de sempre crime, não sei se... Claro, eu estou pensando no Brasil e aí você pode expandir e ampliar para outros contextos. Mas há uma necessidade significativa do quê? De criminalizar a pobreza ou de responsabilizar o indivíduo pela condição social que ele faz parte. É inegável, existe o indivíduo, porque também só colocar a culpa fora, né, a responsabilidade fora é muito fácil. Existe o indivíduo, sim, nesse processo, mas também existe um meio social. Existe um meio que te impede de ter as mesmas oportunidades. Portanto, essa pobreza e essa miséria, ela não vem
ao léu, né? Ela vem de um processo de construção social, de não promover as mesmas oportunidades, de dar privilégio àqueles que têm interesses muito maiores, digamos assim, a ser zelados, de não trazer para o debate as questões sociais. Então, definir um conceito de desigualdade e de pobreza é óbvio, é complexo demais. Não é 2 e 2 são 4, né? É uma complexidade e um atravesso de fatores que é necessário que nós tenhamos um cuidado e um zelo ao pensar cada um deles. Então, eu finalizo essa interação, esse momento, né, de troca, de reflexão, e eu quero te chamar para você ver o caminho que você percorreu comigo hoje nessa aula. Vamos lá? Bora lá. Eita, mas você caminhou comigo, né? Eu não sei se está bom aí, mas veja, aqui nós passamos a ascensão e decadência do feudalismo, entendemos, o papel do Renascimento e do Iluminismo como uma ruptura. Nós buscamos entender os processos revolucionários econômicos e políticos, ou seja, como que a partir do Renascimento e do Iluminismo criaram bases para a formação de uma nova mentalidade e do fortalecimento de uma classe econômica chamada burguesia, que vai operacionalizar os processos de ruptura, de formação e consolidação do capitalismo. E esse capitalismo, ele cria crises profundas de desigualdade. Vem as ciências sociais, não como a salvadora da pátria, nem como a Messias, mas assim, como instrumento de análise e entendimento da realidade. Surge, portanto, a sociologia como interpretação e compreensão da vida social. E nessa celeuma, né, nesse campo, nesse bojo, nós destacamos o positivismo do Comte, o funcionalismo do Durkheim, o materialismo histórico-dialético do Marx e o método compreensivo do Weber. E aí, o que fizemos por fim? Como que... Aí nós recortamos, né? Nós somos no Durkheim, no Marx e no Weber, como cada um deles entendeu o conceito de capitalismo e de desigualdade social. Eita, você caminhou comigo, hein? Nossa, caminhamos muito, fomos lá da Idade Antiga até os desdobramentos do capitalismo. Então é isso, tá? Eu quero agradecer a sua atenção, a sua paciência, quero agradecer também a parceria. Vamos juntas e juntos teremos aí mais 3 semanas de muitos debates. E é isso, e até a próxima.